Graça e paz para todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Números, no capítulo 23, no versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que mintas, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Nós vemos pela palavra de Deus que tudo aquilo que Deus tem prometido, Deus do Velho Testamento, Deus de Gênesis, Apocalipse, nós vemos, queridos, que Deus tem cumprido. É que Deus tem falado e tem realizado a promessa dele. Mas, se nós formos observar a palavra do Senhor, ele tem guardado, ele tem zelado, ele tem livrado, né, muito dos dele. É pela obediência. É quando a pessoa olha o chamado de Deus, olha pela palavra do Senhor e vê que caminho está andando. E nós vemos que a palavra do Senhor fala aos nossos corações aqui em Números 23, se nós formos ler, né, esse capítulo todo, nós vamos ver que ali Balaão e Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel. Né? Balaque, ele estava incomodado com o povo de Israel porque eles estavam buscando ao Senhor. E nós vemos, amados, que Deus, ele viu ali, Balaque, que Deus tinha livrado o povo de Israel, né, do Egito. Tinha livrado o povo de Israel da escravidão. E tinha tirado o povo de Israel do sofrimento. Mas quando esse povo voltou-se para Deus, quando esse povo arrependeu, né, do caminho que eles estavam traçando, que era um caminho que não agradava a Deus, eles estavam apostatando-se da fé. E Deus permitiu que eles passassem por dificuldades. E Deus permitiu que eles caíssem, né, nas mãos de Faraó. E nós vemos que ali Balaque, ele disse a Balaão: vai lá e amaldiçoa esse povo. E Balaão foi consultar a Deus. E nós vemos pela palavra do Senhor que Balaão falou para Deus assim, olha, falou para Balaque assim: eu vou fazer o que Deus, vou consultar a Deus, eu vou fazer o que Deus me ordenar. E ele foi consultar a Deus e Deus disse a ele, assim no capítulo 22, e aqui no versículo 12, Deus disse a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porque é povo abençoado. Queridos, nós vemos quando Deus promete, quando Deus faz uma aliança, ele cuida, ele abençoa e ele lembra desta aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus de Gênesis, queridos. Quando o Senhor falou com Abraão: sê tu uma bênção, eu vou abençoar toda a sua descendência. Deus disse lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, de ti farei uma grande nação, sê tu uma bênção. E nós vemos, amados, que Deus fez essa aliança. E ele não esquece da aliança que ele fez. E o Senhor abençoa a geração. E nós vemos que Balaão obedeceu a Deus. E Balaão chegou até Balaque, o melhor, foi até a Balaão e disse: o que Deus falou com você,
E assim Balaão relatou para ele que Deus falou que não era para amaldiçoar esse povo. Olha, para vocês verem, trazer para os dias de hoje, queridos, quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, né? Quando nós prometemos, recebemos o Senhor no coração, né? Nós fazemos uma aliança com Deus. E o Senhor tem compromisso com as nossas vidas. E o Senhor, amados, quando nós assim obedecemos, andamos no caminho do Senhor, o Senhor, Ele nos guarda, o Senhor, Ele cuida de nós, o Senhor, Ele nos livra. Queridos, o Senhor, Ele nos livra de palavras que vêm afetar. Mas quando nós deixamos o caminho do Senhor, isso é um perigo, amados. Quando nós não ouvimos a Deus. Porque o Senhor, Ele quer nos abençoar, Ele quer guardar aqueles que são dele. Nós somos do Senhor. Foi o Senhor que nos fez. O Senhor que fez o homem. A humanidade é do Senhor. O nosso adversário não fez nada. Ele só imita as coisas de Deus. É Deus que fez todas as coisas que existem nesse mundo. E tudo é dele. E aquele que são dele, a imagem e semelhança de Deus, o Senhor quer atrair a ele. E o Senhor quer que nós o obedecemos, para ele nos guardar das maldades do mundo. E nós vemos aqui que ali Balaque insistia com Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E a palavra nos fala que Deus, Ele não é homem para que mintas. E Ele não ia voltar atrás. Desde Gênesis, que Ele abençoou o homem. Que no início, quando Ele fez o homem, o prazer dele, ali em Gênesis, quando Ele fez Adão, o prazer dele era toda, né, a tarde ali. Ele ia ali para encontrar com Adão. Para estar ali com Adão. Eu creio que era para discipular Adão, para falar do amor, né? Do pai ali para Adão. Encontrar com o filho. E nós vemos, queridos, que ele não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que volte atrás. O homem mente. Nós somos seres humanos. Uma hora ou outra. O homem, a humanidade mente. Mas Deus não. E Ele não volta atrás na palavra dele. Ele fez uma aliança com você. Ele cumpre essa aliança. E nós temos que obedecê-lo. E nós vemos aqui. Eis que para, e quando Balaão queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel, amaldiçoasse a Jacó, ele disse assim, Balaão disse assim para Balaque, no versículo 8, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Eu não vou amaldiçoar Jacó. Eu não vou ali porque Deus não mandou eu amaldiçoar. Eu vou obedecer aquilo que Deus me falou. E nós vemos, amados, que a palavra fala que ele falou, eis que para abençoar eu recebi a ordem de Deus. E Balaque ficava assim tremendamente desapontado, nervoso, porque ele ofereceu bens para Balaão. Ele ofereceu riquezas para Balaão. E nós vemos que Balaão não desobedeceu a ordem de Deus. Balaão não deixou se vender. E nós vemos, queridos, é isso que Deus quer das nossas vidas. 2 vezes ele foi até
Balaão querendo comprar Balaão com suas ofertas, para Balaão assim amaldiçoar o povo de Deus. E nós vemos que Balaão disse a ele: como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Eu não vou denunciar esse povo. E a palavra nos ensina, amados, que ele disse assim: olha, eu não vi iniquidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. Ele viu tudo isso, que Deus estava com o povo de Israel. No meio deles, houve-se aclamação ao seu rei. No meio deles houve muita oração, muitas aclamações ao seu rei. E Balaão falou para Balaque que o rei era Deus. E ali tinha muitas orações, tinha muitas aclamações. É isso que Deus quer das nossas vidas. É oração, é intercessão, é clamores ao Senhor. E ali, amados, essa aliança que Deus fez não é rompida de maneira nenhuma. E Deus, amados, tirou eles do Egito por causa desta aliança. E ali Balaque disse: mas como? Eu chamei você para amaldiçoar. E Balaão disse a Balaque: eu não vou amaldiçoar. E Balaão ali, queridos, fez aquilo que Deus lhe pediu para eles fazer. E nós vemos, amados, que até Balaque reconheceu que o povo de Deus, o povo de Israel, tinha uma força ali como leão. E nós vemos que essa força vinha do Senhor, por causa da obediência que eles tinham, né, de Deus. E o Senhor, amados, faz essa aliança com as vidas que obedecem a Ele. E nós vemos a palavra nos relata que Deus, Ele não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que voltes atrás. E Ele, se Ele fez uma promessa com você, creia tão somente, queridos, que Ele cumpre essa promessa. A promessa de Deus para com as nossas vidas também é para nos abençoar, guardar, proteger. É isso que Ele faz com aqueles que obedecem a Ele. Amém? Nós vamos orar. Senhor, nós te amamos, Pai, nós te bendizemos, te engrandecemos, Espírito Santo do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque quando Tu faz uma aliança, Senhor amado, essa promessa, Senhor amado, alcança de geração a geração. Essa promessa que Tu fez, Senhor, Senhor Abraão, Senhor Jesus, tem alcançado as nossas vidas de geração a geração. Muito obrigado, Pai. Senhor amado, nós te pedimos, Senhor, que Tu, Espírito Santo do Senhor, abençoa cada vida, Senhor, que está ouvindo, Senhor, essa reflexão. Toca nos corações, Senhor amado, que cada vida entenda, Senhor, que essa promessa que Deus fez, Senhor, dessa aliança, Senhor, é para guardar, proteger, Senhor, cuidar, ó Pai. Espírito Santo do Senhor, nós oramos, Pai, e nós abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém.